Começa agora. Podcast 92 FM. Ao vivo pelo rádio e pelas redes sociais da Mais Eclética. Podcast 92 FM. Tá começando o nosso podcast 92 FM. Bom dia pra você que tá ligado pelo rádio, bom dia pra você que tá na internet, facebook.com/rádio 92 FM, e pra você que tá no YouTube também, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Lee e tá começando o nosso podcast 92. Aqui do meu lado tá o Rica Guimarães. Fala, tio, tudo bem? Como beleza, na paz. Maravilha, graças a Deus. E vocês, galera, tudo bem? Um beijo pra todo mundo. Hoje, vamos que vamos, hein? Belezinha. Eu vou falar aqui dos nossos parceiros e já vou apresentar aqui a nossa convidada do dia. Vamos falar da DR Embalagens, nossa parceira, tá em endereço novo. Se você não conhece, passa lá na Barão do Rio Branco, no ladinho ali da Trajano. A DR Embalagens tem a melhor solução em embalagens para o seu produto, caixas personalizadas de qualidade, que começa na escolha da matéria-prima. Papéis virgens com gramaturas altas para garantir que os alimentos cheguem quentinhos, intactos na entrega. Embalagens para lanches, pizzas, porções, salgados, docinhos, carnes e muito mais. Então faça o teste, conheça nossas embalagens, sua empresa merece. Ligue agora no WhatsApp 3035 7088. DR Embalagens. Quem também é o nosso parceiro é o Grupo Super Pão. Já sabe que para economizar de verdade tem que ser com o Super Pão Compre Mais. Descontos em todos os setores para encher a geladeira e garantir cuidados aí para toda a família. E é para fazer a diferença, viu, no seu bolso, e você garantir a cesta básica mais barata de Guarapuava e região. Então vem aproveitar a primavera com muita economia, um mês inteirinho de ofertas especiais para você, e agora você pode receber as novidades do Compre Mais direto aí no seu celular. O número é 988 18 59 07. Vou repetir para você salvar aí. 988 18 5907. Envia a palavra oferta e pronto, você já vai estar cadastrado e vai receber aí todas as novidades em primeira mão no seu WhatsApp. Legal, né? Então já pode participar, se inscrever para você aproveitar essas ofertas e essas promoções. Falando em ofertas e promoções, a rede de farmácias Trajano tem ofertas preço baixo todo dia. Nas farmácias Trajano você encontra tudo que é de melhor em medicamentos, perfumaria, autocuidado, higiene pessoal, conveniência. São 84 anos de história de cuidado. São 15 lojas aqui em Guarapuava para te atender na maior comodidade e segurança. Farmácia Trajano tem há mais de 10 anos o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Através desse programa você pode obter descontos em seus medicamentos de uso contínuo, até 90% de desconto. Para diabetes, hipertensão e asma saem de graça. Isso mesmo, consulte a lista disponível e quem passa na Trajano passa bem. Rede de Postos Box também é o nosso parceiro. Já sabe, na hora de abastecer, vá direto à Rede de Postos Box. Atendimento diferenciado, 6 postos bandeirados Ipiranga e BR para melhor te atender. E referência em lojas de conveniência. Precisou de alguma coisa da conveniência? Pode chamar lá no iFood. Rede de Postos Box há mais de 30 anos dedicados a você. Começou o nosso podcast 92. Nossa convidada de hoje é Patrícia Nunes, psicóloga. Vamos falar aqui de um tema muito importante. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, bom dia. Ainda não almocei, então para mim ainda é bom dia, né? Também não almocei. Para mim também é bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco de informação. Isso aí. E vamos lá, né? Estamos aqui. Quero agradecer já o seu convite, aliás, a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite e falar de algo que é tão importante que muita gente desconhece ou faz de conta que não conhece ou foge. Muita gente foge, né? Vamos quebrar tabus hoje aqui, né? Exatamente. Vamos falar de Setembro Amarelo, vamos falar de depressão, de criança. Tudo começa lá, né? Sim, na infância. Tudo começa na infância. Cara, esse assunto é tão importante, ele é muito pertinente, na real, lógico, né? Estamos no Setembro Amarelo. Mas eu tava dando uma aprofundada no tema, cara. Até me corrija se eu estiver errado. Em termos globais, em termos de mundo, a cada 40 segundos morre uma pessoa.
Morre mesmo. uma pessoa. Então, cara, enquanto eu estava conversando aqui, já morreram 2, 3 pessoas. Uhum. Nesse mesmo tema, nesse mesmo problema. E é um tabu tão grande que a gente não tem informação. A gente estava conversando aqui no bastidor, aí eu perguntei algumas questões bem pontuais, assim, ela falou, mas a gente não tem literatura suficiente para isso. Se parar para pensar que não tem literatura, não tem conhecimento, não tem know-how, cara, você tem que ajudar com urgência e como? Eu acho que agora que a gente está começando, o pneu né? com o carro andando? É Verdade. isso? Gente, é uma situação muito delicada do que nós vamos tratar hoje aqui, porque a gente vai estar falando de infância, falar de criança. E dentro do que você falou, você já imaginou que a cada 40 segundos uma pessoa Que loucura! suicídio? Esse suicídio, cara. Uma pessoa, ela vai impactar a vida de 6 outras pessoas. Você já imaginou que vai gerar Olha isso a em bola de cascata? neve nisso. Isso mesmo. E é importante nós também trazermos a origem. Da onde surgiu Setembro Amarelo? Vocês sabem? O amarelo tem a ver com o sol, vida. Não, necessariamente. É. Não. Eu iria fazer essa pergunta. Quando começou esse negócio de Setembro Amarelo? E por que setembro? E por que Sim, a amarelo? origem, né? Isso Você tem mesmo. Você tem um chute porque o amarelo? Não, eu ia falar isso, de vida, remeter à Então, vida, mas não Então sei. eu vou contar para vocês hoje. Então assim, isso começou, esse movimento de conscientização surgiu nos Estados Unidos. Mike, um jovem de 17 anos, uma pessoa muito alegre, carinhosa, gostava muito de mecânica. E o sonho desse jovem era ter um Mustang 68. 68. Isso. E ele conseguiu adquirir esse carro, ele reformou e ele pintou de amarelo. Mas aos 17 anos de idade, assim, a família, os amigos não perceberam nenhum sinal na mudança do comportamento dele. E Mike cometeu suicídio com 17 anos. Ele comprou o carro e depois... Algum tempo ele reformou esse carro e ele cometeu suicídio. No velório, os amigos, os familiares escreveram assim cartões da cor amarelo com fitas e lá estava escrito: se precisar, peça ajuda. Isso tomou uma proporção tão grande que se espalhou por todos os Estados Unidos e muitas pessoas que tinham pensamentos suicidas começaram a pedir ajuda. Porque eu falo muito no consultório, eu trabalho com as crianças e eu coloco para as crianças o seguinte contexto: eu não sei o que passa dentro de você. Eu não sei quais são as suas emoções, eu não sei qual é o teu pensamento, eu só sei uma vez que você fala. E é necessário falar sobre as dores emocionais. E essa proporção foi tão grande que em 2003 a Organização Mundial da Saúde instituiu setembro, dia 10 de setembro, dia de prevenção ao suicídio. E a cor amarela vem em relação ao Mustang e em relação ao Mike. Veja que interessante. Mas que loucura, não sabia dessa Sim. história. Sabia, Ti, não? Não, essa história eu não sabia. Pois é, mas e tomou uma proporção, lógico, todo país signatário da OMS, né, tem que estar presente, mas ele é muito, e muitas vezes as pessoas, eu já ouvi que, isso pode ser uma data comercial, o comércio está querendo vender alguma coisa mais, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E no Brasil, esse movimento começou em 2015. É bem recente, né? Super. Bem recente. Sim, 2015 que esse movimento começou. E estamos nós aqui hoje para falar disso. Falando disso. Mas tudo bem, mas você tá falando como é o nome do menino? Do Mike. Do Mike, beleza. O Mike tinha 17 anos. 17 anos. Só que agora, como é que você chega a uma conclusão de que uma criança tá indo para esse caminho? A criança tem dificuldade de escrever, de expressão, etc e tal. Como é que você consegue pontuar, falar que aquela criança tá indo para um caminho que não é o caminho normal? Ela tá indo para um caminho depressivo. Então, assim, falar a respeito do suicídio infantil é algo muito complexo. Por quê? Como você já mesmo colocou, não tem estudos, os trabalhos sobre o assunto são, assim, restrito, não temos dados, porque tem vários fatores que estão envolvidos nisso. Mas é interessante as pessoas perceberem que a criança demonstra sinais de risco. Mas falar sobre esse assunto é complexo por quê? Algumas literaturas trazem esse questionamento teu. Será que a criança comete suicídio? Outros falam que precisamos cada vez mais falar a respeito disso,
Porque de acordo com a idade que a criança está, nós precisamos entender que não tem só aquele período da inocência. Ela pode ter um conhecimento e levar ela a cometer suicídio. Mas esse suicídio infantil seria, assim, uma resposta à dor física e emocional, que a única alternativa para a criança é buscar a morte. Mas Por quê? Desculpa te interromper, mas quando a gente fala em suicídio, o que caracteriza o suicídio? O que pode ser suicídio? O que leva ao suicídio? Porque normalmente você pensa, o cara suicidou, ele se jogou do prédio. Mas não é só isso. O que pode tem acontecer? sinais por trás Ok. disso. Mas veja na história do Mike, não teve nenhum sinal. A dor emocional é muito grande. E cometer suicídio não é querer morrer, é cessar a dor. A dor eu não aguento mais a vou pressão. colocar um Não stop aguento nisso. mais a pressão. buscar uma saída, né? Isso. Que na cabeça dele é a única saída viável. Isso, mas aí que tá. A criança, como eu coloquei pra você, ela não tem uma consciência emocional ainda desenvolvida. Então, assim, ela não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. Quando a gente vai trabalhar com criança, eu com minha experiência de consultório, a gente começa a trabalhar com a criança para investigação por meio do comportamento dela, porque você precisa fazer vínculo com essa criança. A gente trabalha através da ludicidade. A criança se expressa muito bem pelo brincar, pelo desenho. Então, tem outros instrumentos para a gente conseguir entender. E começo com a criança trabalhando a consciência emocional. O que seria a consciência emocional? É o reconhecer e o nominar as suas emoções. E entender que nenhuma emoção é negativa. Toda e qualquer emoção expressa alguma coisa. Se a criança está ficando muito no cantinho dela, muito triste, vamos olhar para isso e entender o que está por trás dessa tristeza. E quando a gente fala do desenvolvimento da criança, um ponto importante é para a gente pensar a respeito disso, o conceito de morte. Será que a criança entende o conceito da morte? O que vocês sei. pensam a respeito disso? Eu não sei, eu acho que a partir de um determinado momento da vida da criança, ela deve ter uma noção. Mas agora o conceito exatamente de morte, eu acho que não. A criança constrói isso ao longo da infância. Então, assim, primeiro passo. A gente vai para alguns autores aqui da Psicologia do Desenvolvimento, Piaget, Arnaldo Gesell, e lá eles vão estar colocando assim, que até os 4 anos de idade, o conceito de morte para a criança não tem emoção nenhuma. Ou seja, a morte é a ausência, a morte é o dormir. Ela não entende a morte como finitude. Até os 4 anos. Isso, do 0 aos 4 anos. Com 6 anos, o conceito de morte já começa a ter uma reação, ela já tem uma reação afetiva. A morte é um temor. E é nessa idade que a angústia inicia, porque a criança tem medo de perder a mãe. Começa a angústia, é aquela questão de não quero ficar longe da minha mãe. Porém, ela não acredita na própria morte. Faz parte do desenvolvimento infantil da criança o pensamento mágico. Quem nunca teve pensamento mágico? As crianças têm muito da fantasia. Eu vou subir aqui, vou criar asas, vou pular. Não é bem assim. Porque para a criança é muito difícil ela simbolizar algo que é apresentado para ela por meio da percepção. Então, para a criança, muitas vezes a morte é o dormir, é o sonhar, como coloquei. Já aos 7 anos de idade, ela começa a pensar na morte como algo humano. Vagamente, ela pensa sobre isso e a angústia aumenta. É a partir dos 7 anos de idade que a criança percebe que o animalzinho de estimação morre. Ela percebe também que o vovô, a vovó também morre. Que as pessoas mais velhas morrem. Aos 8 anos, o conceito de morte, ela aceita que ela vai morrer. A angústia aumenta. Aos 9 anos de idade, ela tem a noção que a morte é finitude. E Piaget ainda coloca assim, que a partir dos 11, 12 anos de idade, ela pensa na vida após a morte, porque ela passa do pensamento abstrato, do pensamento concreto para o pensamento abstrato. Mas então, isso é construído ao longo da infância. Sob influência dos seus pais, ou seja, lá das suas pessoas que cuidam. Do desenvolvimento cognitivo da criança. Da galera que está ao seu redor, né? Isso, ela vai construindo. E falar sobre morte para o adulto é uma coisa muito difícil. Então, assim, no consultório, quando a criança passa pelo momento que ela teve uma perda, pais têm dúvida se fala, se conta, como conta, se leva a criança a fazer parte disso ou não. Tem que contar. Sim.
Tem que falar. É isso que eu ia falar, você Tem acaba não deixando a criança viver uma emoção. Sim. E aí depois acaba sendo pior, porque ela não mas- conhece. Mas às vezes E morte faz parte da vida? Sim. Às vezes numa ignorância, né, não no mau sentido da palavra, o pai quer tentar proteger a criança, numa mas proteção. na verdade Que tá maquiando o desprotege. problema. Excesso de proteção desprotege uma criança, porque não permite ela viver. E uma das dificuldades, além do tabu do suicídio, existem muitos tabus na sociedade. E falar sobre morte é difícil. As pessoas não estão preparadas para falar disso. Ninguém gosta, né? Não, mas a Ninguém morte não é um Ninguém almoço gosta. de domingo. Vai minha Ninguém família, gosta. hoje o tema é morte. Nunca vi Mas isso é também, algo né? natural, porque todo mundo vai morrer. Então a gente Com tem que certeza. ter essa Claro. preparação, entender. Isso É mesmo. um baita tabu a ser quebrado aí, né? Muito grande. E agora a gente pode também colocar assim, chamando os pais, os cuidadores, as pessoas que estão envolvidas com o meio da infância, para alguns sinais de risco. Tipo o Sinais de risco que podem levar a criança a pensar na morte. Quais são eles? A criança, ela se desenvolve em 2 ambientes sociais. Primeiro é a família e o segundo é a escola. E é muitas vezes na relação da escola que a criança pode vivenciar violência física e psicológica. Na escola, Sim, por meio do bullying. certo? O bullying, minha gente. Humilhações constantes, xingamento, agressividade física, intimidação. Cada vez mais a gente tem falado com as escolas, tem acontecido um movimento para falar de bullying. Para as crianças terem noção da consequência disso. E hoje ainda a gente tem cyberbullying, ou seja, bullying virtual também. Então, assim, a criança que vivencia essa situação de violência física e psicológica vai acarretar diretamente na autoestima dessa criança. O sentimento de menos-valia, aquela pressão daquele momento. E muitas das crianças não falam o que está acontecendo, mas elas vão demonstrar por meio do comportamento. E um outro também fator está no primeiro ambiente social da criança, que é a família. Crianças que vivenciam, de alguma forma, violência física, crianças que vivenciam conflitos familiares, violência sexual, um ambiente familiar desfavorável, tóxico para essa criança, vai dificultar o acolhimento dessa criança e vai dificultar a relação criança e pai. Então, assim, tem alguns sinais que estão no próprio ambiente, esse sentimento da criança. E eu coloco assim um parênteses bem grande. A criança não consegue, muitas vezes, expressar a sua vontade de morrer como adulto. O adulto fala muito mais, a criança não. Quando você tá falando da criança agora, a gente tá falando de que faixa etária? O que eu coloco criança? Eu coloco na faixa etária de criança até os 11 anos, porque 12 anos já é adolescência. E quando rola né? o suicídio de uma criança, de que forma esse suicídio acontece? A criança se coloca numa situação de risco muito grande. E tem 2 fatores que estão aí envolvidos, que muitas vezes são a impulsividade e a baixa tolerância à frustração. Lembra que eu coloquei para você que a criança não fala. A criança tem uma dificuldade, mas ela vai expressar por mudança brusca no comportamento. E muitas vezes, devido a essa impulsividade, essa baixa tolerância, ela faz algo que ela pode se colocar numa situação de risco que pode levar ao óbito. Então, assim, nós temos que cada vez mais olhar para as nossas crianças, trabalhar essas questões da impulsividade, da baixa tolerância à frustração, dos sinais de risco, principalmente crianças que vivenciam situações de violência física e violência psicológica. Cara, eu acho que vale, não é um puxão de orelha, né, cara, mas vale o alerta, porque isso não é um assunto banal. Mas eu não tava é pensando bobeira. aqui, se é difícil pra você identificar uma criança, eu imagino também um adulto como é difícil ele identificar que ele também precisa. Tipo uma família toda a família faz terapia. Vai ser mais fácil esses pais prestarem atenção ali nos sinais do filho, criança? Ou dos pais que estão nem aí, que também precisam de uma terapia, então tipo, Na real, todo imagina, mundo não vai nem precisa de terapia. perceber. Não E aí? percebe, e a criança. E tem outro ponto que eu somo ao que você tá falando, cara. Os pais, sem levar o cotidiano, essa correria que é o dia a dia, mas os pais já trazem uma carga, cara, que eles aprenderam com os seus pais, com os seus avós. Então as coisas que eram feitas antigamente, hoje em dia muitas são incabíveis. Sim, mas eles têm isso exatamente. como verdade.
Eu acho que tem que ser uma preparação por completo na família, para no futuro a gente ter adultos mais saudáveis mentalmente. Eu concordo com você. Eu concordo com você no seguinte ponto. Pô, mandou bem. Ninguém dá o que não tem, até que passe a ter. Então, assim, hoje nós estamos falando sobre isso. Estamos trazendo um alerta para os pais em relação aos sinais de risco do comportamento da criança. Mas como é que um pai vai saber disso se ele não tem o conhecimento? Como é que eu vou cobrar algo de um pai que ele não sabe? E como você falou, nós vivemos numa sociedade que reproduz comportamento. Por quê? Porque o ambiente a qual você está modela o teu próprio comportamento. Eu coloco para os pais, vocês são modelo. A criança aprende por modelação de comportamento. E além de todos esses sinais de risco que nós falamos, o ambiente, primeiro o ambiente social da criança, que é a família, o segundo a escola, nós não podemos esquecer de falar também da depressão infantil. A depressão infantil é diferente da depressão do adulto e os pais têm que ter consciência em relação aos cuidados. Tem a ver com, tá no DNA a depressão ou não? Ai. Por exemplo, sei lá, eu sou depressiva, a minha filha será depressiva? Tem esse tipo de coisa ou não? Pare e pense assim, que precisa de fatores que vão desencadear isso. Se eu tenho, então provavelmente eu crio um ambiente ser favorável. que o ambiente... Sim, isso mesmo. Entendi. Como pode ser que eu tenha resiliência? Pode ser que eu tenha, mas eu estou tratando isso e o outro não vai ter um ambiente que tenha uma resiliência. E quando a gente fala da depressão infantil, que é diferente do adulto, porque o adulto consegue expressar muito mais. A criança não. Muitas vezes a criança tem um comportamento de agitação muito grande, insônia, baixa autoestima, medo, tristeza, queixa somática, dores abdominais. Muitas vezes a criança é muito tímida, é uma passividade exagerada. Aí eu trago um parênteses bem grande, porque a tendência de chegar no consultório são crianças com comportamentos externalizantes. Ou seja, assim que a professora percebeu, que a mãe percebeu, mas também tem aquela criança que fica no cantinho da sala, aquela criança que a mãe diz assim, mas ela é tímida. Timidez pode ser um traço de personalidade, mas uma vez que a timidez está junto com a introspecção, isso é sinal de risco. Se a criança não comunica, se a criança não fala com os pais, ela vai internalizando isso cada vez mais. E os pais têm que ficar muito espertos em relação a esses sinais. É difícil a criança falar a respeito disso. Por isso que toda criança precisa dos pais e de um mediador. E eu coloco muito no consultório isso para as crianças quando elas trazem Mas o sentimento... o mediador não pode ser a professora da escola. A professora da escola, muitas vezes, a demanda vem por meio da escola, porque a professora percebe alguns comportamentos. Então, vamos pensar, a criança lá está na escola, ela apresenta dores abdominais, ela fala que está sempre com dor de cabeça, a professora vai falar com ela é emotiva. Tem alguma coisa aí. Chama esse pai, pede para o pai levar, vamos investigar o que está acontecendo. Então, a professora também pode fazer essa mediação, esse adulto de mediação. E eu coloco para as crianças no consultório assim, que todos nós temos dias difíceis. Todos. Dias de tristeza, dias de raiva. Dias de luta, dias de glória, né? Com certeza. E as emoções, elas podem ser compreendidas pela criança como nuvens, que podem e vão passar. Dias difíceis todos temos, mas ela não vai sentir essa tristeza para o resto da vida. Essa mágoa, esse sentimento de solidão, isso vai passar, desde que ela tenha um suporte familiar, um suporte na escola, relações afetivas, para compreender tudo isso e compreender que a criança também sofre. A criança sofre. Isso é uma viagem, velho, porque às vezes eu, por exemplo, vou colocar o caso, vou trazer para mim. Esses tempos eu cheguei... Minha filha tem 2 anos. E é uma fofura. Eu cheguei pra ela e falei, filha, papai tá um pouco preocupado com isso, mas vai dar tudo certo, que o papai vai fazer isso, tal. E eu trouxe uma situação que realmente eu tava preocupado, mas eu trouxe a minha solução pro negócio. Trouxe esses 2 temas. E ela ficou prestando atenção, bem quietinha. Falou, então tá bom, papai. Beleza. Passaram-se alguns dias. Ela falou, papai, ainda tá preocupado? Ai, que amor. Ela lembrou do que você falou. Saca? Ela lembrou, mas agora a gente trocando essa ideia, eu te pergunto agora, eu como pai,
Tô me consultando aqui, ó. Aproveita. Vamos lá, aproveita. Mas com certeza essa minha pergunta é a pergunta de muita gente tá ouvindo. Sim. É saudável trazer isso que eu tô pensando agora? É saudável trazer esse tipo de cenário pra uma criança? Trocar essa ideia, deixar transparente as coisas que acontecem Então, assim, ou não? depende do estágio de desenvolvimento da criança. Mas o importante é que você trouxe para ela nessa fala que você também tem preocupações. Então, assim, você vai usar disso muito mais tarde. Fala, lembra que o papai também viveu situações como essa? Eu falo para os pais que é necessário que toda criança saiba andar de bicicleta. Tem adultos que não andam de bicicleta. Mas eu tenho a minha lembrança marcada, porque a criança interior tá aqui. Faz de mim a pessoa que eu sou hoje, a Patrícia. E eu lembro que eu aprendi a andar de bicicleta com o meu irmão mais velho. E para mim andar de bicicleta, eu caí. Eu me machuquei, ele falava, não, vai que vai dar certo. Ele incentivou. Incentivou. Ele falava, eu seguro você. E é isso que vai fazer a diferença. Uma criança que é assistida pela família, a presença do pai, a presença da mãe. Quando eu falo família, pode ser a família extensiva, uma avó, um tio, alguém que faça a diferença e dê suporte para ela. No momento de dificuldade, ela vai lembrar de momentos que ela passou que foram difíceis, mas foram superados com a ajuda de alguém. E eu coloco para você assim, porque a criança, ela não tem ainda desenvolvida estratégias para enfrentar muitas vezes a pressão do dia a dia, para enfrentar as situações adversas que vão vir na vida dela. Ela precisa do adulto que faça essa mediação. Tua filha tem 2 anos. Eu tenho certeza que você já trabalhou com ela a consciência do corpo. Até menorzinha, 1 aninho, pezinho, mãozinha. E a consciência emocional? Em que momento você começou a desenvolver isso nela? O reconhecer das emoções. Filha, você tá feliz. Você tá triste? Abaixa e fala com a criança. E mostra para ela que muitas vezes a tristeza, ela vem acompanhada do choro. Às vezes não. Filha, você tá braba. Tá com raiva. E eu coloco para as crianças, como eu já coloquei, nenhuma emoção é negativa. Ficar com raiva não é ruim. Ruim é o que eu faço diante da raiva. A psicoterapia infantil, ela vai trabalhar diretamente o comportamento. Porque eu, adulto, não tenho controle sobre a emoção. E nem a criança. Nem você, nem nenhum de nós temos. Então, assim, diante de uma situação... Não tem controle sobre a emoção? Não. Diante de uma situação X, automaticamente você tem uma emoção. E tem um pensamento. Mas a diferença, tá? Eu brinco com o pulo do gato, é... O que é que eu vou fazer diante disso? Isso eu tenho controle. Isso é o controle. Assim como o coração foi feito para bater, a cognição foi feita para pensar, pensamentos todos. E nós sentimos, nós temos emoções. E ter emoções é algo muito bom. Claro. A vida, o sabor da vida é as emoções. E as crianças acham que algumas emoções são negativas. E não são. Então, trazer para a criança essa consciência da emoção, do falar da emoção. Na psicoterapia infantil, eu coloco muito para os pais que eles precisam aprender a desenvolver com a criança a visão da mente. Falamos de sinais de risco que podem levar a criança a pensar na morte como única alternativa diante de um sofrimento emocional, de uma violência física e psicológica. Eu, Patrícia, enquanto mãe, enquanto sociedade, quando eu vejo que uma criança está isolada, eu me aproximo e eu pergunto, filha, quem seja essa criança assim? Eu percebo que você está triste. Eu percebo que você está triste porque você está sentadinha, isolada, distante dos amigos. Eu conectei com essa criança. Tá falando a mesma linguagem que ela. Isso, eu tô conectando. A primeira coisa que o pai precisa desenvolver é a conexão. Eu não tô julgando. Por que você tá no cantinho aí? Não, eu tô conectando com essa criança. Isso mesmo. Depois que eu conecto com essa criança, eu pergunto pra ela, tá, mas aconteceu algo, alguma coisa que fez com que você ficasse no cantinho? Eu abro um canal de comunicação pra essa criança. E eu deixo a criança falar. E no momento que a criança tá falando ali, eu só presto atenção. E depois, junto com essa criança, eu vou criar a alternativa. Ah, o amiguinho brigou comigo. Tá, mas vocês fizeram um combinado antes da brincadeira? Ensino para a criança combinado, que o amiguinho também tem tempo para brincar, escolher a brincadeira X e depois ela pode escolher a brincadeira Y. E assim ela vai conseguir desenvolver uma habilidade social. Então ela vai brincar da próxima vez? Então vamos fazer o combinado antes. Primeiro a tua, depois a minha brincadeira.
Mas isso é uma coisa, isso é uma das técnicas que os pais precisam desenvolver. Mas para que tudo isso aconteça, o pai tem que saber a diferença de ouvir e o escutar da criança. E você está comentando isso e eu tenho uma outra pergunta. E se você não perguntar, eu vou ficar perguntando até amanhã. Esse número que você trouxe para nós, ele tem mais para o sexo masculino ou para o sexo feminino? Em que sentido? Por exemplo, a criança pode vir a óbito. Tem um lado que é mais? Os meninos ou as meninas? Se nós Quem morre pensarmos, mais? eu não tenho esse dado. Mas existe, assim. porque é novo, mas enfim. Sim, como eu te falei, não tem muitos estudos sobre o assunto. Mas se você parar pensar do princípio que eu falei, que a criança muitas vezes que vê a morte como resposta para cessar uma dor emocional, é a criança que tem mais impulsividade, que tem baixa tolerância à frustração. Quando nós falamos da questão da impulsividade, os meninos são muito mais, os homens, os meninos são muito mais impulsíveis. A impulsividade. Não, porque eu fico pensando, te vejo, ver se você acha que meu raciocínio está certo. Fala. Às vezes para os meninos, eles têm uma carga maior do que as meninas, no seguinte sentido. Ninguém aqui é hipócrita, nós vivemos numa sociedade absolutamente machista. Sim. Certo? Às vezes, eu já vi casos de recém-nascido não, mas tipo 2 meses, o pai colocar no chão assim, vai, rasteja aí, vai rastejando, tipo, mas por que vai rastejando? Pega a criança, coloca no tapetinho, porque não, deixa lá, no duro mesmo, a vida é assim. Fala, cara, mas o que você vai ensinar pra essa criança? Essa pessoa precisa de terapia, tá ligado? Mas essa pessoa certeza, tem problema. É exatamente o que eu tô falando. Essa Meu pessoa Deus. é um animal. É um animal, negócio desse. é. Mas só que daí eu fico pensando, essa criança que passou por esse trauma, porque é um trauma, passou por esse trauma agora, amanhã ou depois, o pai vai querer que ele siga os mesmos princípios machistas. Só que a criança acaba desenvolvendo um talento absurdo por teatro, por exemplo. É um baita ator. Ele não vai poder ser ator porque ele tem essa base do pai dele que não vai deixar ele ser ator. Ele vai se tornar uma criança frustrada. Ele vai se tornar um adulto frustrado. Ou não? Não necessariamente. Sério? Sim. Então me ensine. Nós temos, dentro da psicoterapia, resiliência. Tá. Então vamos pensar assim, se você pensasse dessa forma, nós estaríamos condenando todo mundo. Nasci assim, vou morrer assim. Correto. Não, muito pelo contrário. Se ele tiver uma pessoa que dê referência para ele, ou seja, um vínculo positivo com o professor. Mesmo que ele procure fora do ambiente familiar. Isso mesmo, fora do ambiente então, familiar. galerinha que tá ouvindo aí, se tiver esse clique, não tiver essa referência positiva... Dentro da própria família, a vamos criança procurar. pode encontrar até mesmo no professor, num parente próximo, e ela pode superar isso. Pode e vai. Sim, com certeza. Se ela tiver um ambiente que dê suporte para ela, sim. Mas eu também penso que esse pai precisa de ajuda, porque muitas vezes os pais reproduzem aquilo que a gente falou, reproduzem comportamentos e não tem noção do que aquilo pode causar na criança. Eu vejo assim que os pais pecam, sim. Pecam, mas eles não pecam consciente. Quando chega para terapia, eles falam assim, nossa, eu achei que era a melhor forma. E depois, quando eles têm o conhecimento, porque o conhecimento liberta, eles têm uma nova percepção. E muitos dos pais, quando vêm para psicoterapia, pedem para fazer terapia. E eu encaminho esses pais. Porque a criança também tem que ser trabalhada, mas o ambiente a qual ela convive também. E diante disso que você falou, eu colocaria mais uma outra coisa, assim, que também é um fator de risco hoje em dia. E isso está citado num artigo. Quem tiver a oportunidade de ler esse artigo, ele é maravilhoso. Ele fala do suicídio infantil e a autodestruição silenciosa. E nesse artigo ele vai construindo um pouco da infância e um pouco das mudanças que ocorreram ao longo dos anos em relação à infância. E ele vai colocando lá, hoje uma situação que a gente tem vivenciado muito, cada vez mais as crianças estão tendo tarefas e obrigações do dia a dia que transcendem o limite da criança. Hoje não basta só a criança ir para a escola. A criança tem que ter outras e outras atividades do dia a dia. Ou seja, cada vez mais nós estamos sobrecarregando as nossas crianças e estamos precipitando a vida adulta. Esses dias teve um menininho que chegou no consultório e falou bem assim pra mim, assim, tia, eu tô feliz, mas eu tô tão
cansado. Por quê? Porque ele tem um excesso de atividades. Nós, cada vez mais, estamos não permitindo a criança ser criança. A criança brincar. A criança virtual, explorar. ele contribui para isso? Também. Porque você comentou de pressão agora há pouco, daí me veio na cabeça. A pressão, por exemplo, não da minha filha que tem 2 anos, não tá inserido nisso aí ainda. Mas na escola dela provavelmente tem uns amiguinhas que tem um Instagram, que tem um TikTok, que acabam entendendo que essa vida de mídia social é um troço fictício, mas eles entendem como verdade. Sim, gera uma pressão na criança. Isso gera uma pressão na criança. Puta, quero aquilo. Ou Com o amiguinho certeza. fez aquilo e Eu isso... também preciso fazer. Exato. E além das atividades, o meu amiguinho faz futebol, faz handebol, faz isso, eu também tenho que fazer. Eu tenho que fazer o inglês. Tipo, todas Isso, eu essas tenho que coisas. fazer. Então, a criança precisa ser criança. Nós não podemos deixar a criança pular fase do desenvolvimento. Porque uma vez que ela pula a fase do desenvolvimento, ela não vai adquirir o que ela precisa naquele tempo. Cada vez mais as crianças são mini adulto. Você vê cada vez mais isso. E nós precisamos despertar para essa consciência que criança é criança, adolescente é adolescente e adulto é adulto. Ser adulto, gente, é o resto da nossa vida. E nós, aqui habita uma criança interior e muitas vezes essa criança interior dentro de cada um de nós grita porque ela quer ter um espaço, quer ter voz. E os pais precisam entender como fator de proteção para a criança que as crianças sofrem. Criança tem emoção, criança tem sentimento. E dentro de tudo isso, nós entendermos também que a infância pode ser um momento da vida da criança difícil para ela enfrentar. Porque é na infância que ela vai ter as suas inquietações, os seus medos. Quem de nós não teve medo na infância? Aflições, angústias, decorrente muitas vezes do contexto familiar, do contexto escolar e do contexto social. É isso que você falou, a mídia, as situações assim geram pressão na criança. E os pais precisam compreender que tem dias que as crianças vão estar nervosas e vamos chegar para ela e vamos identificar a emoção e vamos falar: filho, eu percebo que você está com raiva, o que está acontecendo? Vamos falar disso. E não vamos... assim, teve um tempo muito assim... alguns anos atrás, que algumas crianças chegavam e falavam no consultório que a mãe muitas vezes trazia assim: se chorar, vai apanhar. Engula o choro. Engula o choro. Acho que a minha mãe tá ouvindo agora, ela deve estar falando: fui eu. Engula o choro. E não é. Esse choro, ele fala de algo. E precisa ser acolhido. Precisa ser... A criança precisa do afeto. Entender que ela pode chorar. Por que nós vemos uma sociedade que as pessoas não podem expressar a sua dor emocional? Boa pergunta. Nós temos dificuldade de lidar com alguém que está chorando do nosso lado. Se você chora do meu lado, o que eu vou fazer? Para de chorar. Eu já choro junto. Não chore. Não chore. Não chore, Quer uma gente. água? Não viva as emoções. Tá errado isso. Tá errado. Chore Negue enquanto as você próprias quiser emoções. chorar. Não, nós temos que falar de emoções. E depois que você chora, vocês concordam comigo que logo depois, tipo, segundos depois de chorar, Você vai ter um alívio, né? Nossa, Você que vai ter um alívio. Que até a pele fica Outra coisa melhor, que eu já vi, lembrei já. aqui é a dificuldade das crianças em entender uma negação não dos pais. Aí vai chorar ou não aprende a lidar com essas... Com a frustração. É. Então, assim, a criança vive no mundo do prazer. Então, ela busca prazer a todo tempo. E quando o pai fala não para essa criança, muitas vezes frustra, porque existe uma diferença muito grande entre o mundo do prazer e a realidade. E é necessário. Então, assim, quando a gente fala dos fatores de proteção para uma criança, a gente coloca que toda criança precisa de rotina. Rotina traz segurança. Criança pequena, ela não tem assim ainda bem desenvolvido a noção de temporalidade, de tempo, mas ela sabe que a rotina dela, ela vai acordar, ela vai brincar, ela vai colocar o uniforme, ela vai para a escola, isso traz segurança. E um pai e uma mãe que coloca regra para o seu filho é um limiar de proteção, porque a criança sabe até onde ela pode ir. E é necessário, a criança chega em um estágio do desenvolvimento que ela testa os pais. Quando ela quer buscar autonomia. E é aí que vem. Só que quando a gente fala em relação a colocar regra para as crianças, tem que ser regras coerentes. E também tem que ter, quando eu penso em regras, tem que ter coerência entre o falar e o agir do pai. O pai é modelo. Tem que ter constância.
É um processo de desenvolvimento. Não, a regra não tem que mudar de acordo com o humor do pai. Tem que ser constante. Essa regra, para mim, é a regra para você. E o pai também tem que dar consequência para o comportamento da criança. Porque a criança tem que entender... Tanto positivo quanto negativo? Isso. Entender que não é o pai, que é uma pessoa braba, não é a prof, é o comportamento que ela tem que acarreta. Tanto positivo quanto negativo. Se ela teve um comportamento adequado, ela vai ter um reforço positivo, que é o sorriso da professora, que é o amiguinho que vai brincar. Se ela se comportou de forma errada, ela vai ter um reforço negativo. A consequência desse comportamento vai ser, muitas vezes, ela perder algo que dá prazer. E ela entende tudo isso. Quando as crianças são menores, a gente começa essa consciência, assim, das regras com o semáforo. Tem umas crianças lá de 4 anos, elas chegam pra mim e dizem assim, tia Pati, tô no verde, feliz. Porque o verde segue ali. Siga em frente. E segue em frente. O amarelo é quando a mãe coloca pra ela e diz assim, presta atenção, se você continuar fazendo isso, você vai ou pro vermelho ou pro verde. E ela tem o tempo de reação pra ela fazer a escolha dela. Então, assim, fatores de proteção são todos esses. É o pai ter uma relação de qualidade com essa criança, é um pai que está presente. Os pais, hoje a gente vive numa sociedade onde todo mundo trabalha, né? Eu trabalho, vocês trabalham, né? Todo mundo trabalha. E eu coloco pro pai, que não é a quantidade do tempo, é a qualidade desse Isso que eu iria tempo. perguntar, a qualidade dos pais com os filhos. Ah, tem um tempo livre ali, mas a gente vai ver um filme de terror. Isso é que um pai quer, não a criança. Ou não, Exatamente. ou você fica com a criança, cara, deixa a criança do teu lado, mete aquele desenho que você nem sabe que tipo de desenho é, o cara fica aqui no Instagram. Fica no telefone e a criança fica ali Exato. jogada. E é Não é uma qualidade. Isso. Qualidade E é péssima. interessante isso porque a criança denuncia o pai. Ou às vezes a mãe diz assim, eu tive um tempinho e levei ela no mercado. Muitas vezes o adulto vai inserir a criança no que ela precisa, No não seu tempo. no seu tempo, não no que a criança precisa. Olha, Ele papai. precisa que o pai pergunte pro filho, tá, então agora é o teu momento, o que nós vamos fazer junto? Vamos jogar bola lá fora? Vamos brincar do quê? Então, assim, esses vínculos positivos fazem uma diferença na vida da criança, assim como na vida do adulto. Esse vínculo positivo. E quando eu coloquei para você que é a necessidade do pai escutar o filho, e você sabe que existe uma diferença grande entre ouvir e escutar. Ouvir é audição, estamos escutando os ruídos do ambiente. E o escutar é quando eu presto atenção. Quando eu olho no olho dessa criança, eu escuto ela sem julgamento. E determina uma ação após isso. Construo com a criança. Então, assim, uma das coisas que os pais não têm que dar nada pronto, tem que ser construído. Tá, filho, então você me trouxe essa situação. Quais são as alternativas que você tem diante dessa situação? É construído com a criança. Isso. Lembra que eu falei pra você que a criança ainda não tem estratégias desenvolvidas? Ela vai construir com esse pai. Isso é fator de proteção para a criança. As crianças chegam no consultório e falam bem assim pra mim, como é bom vir aqui, você me ouve, você me escuta. As crianças falam isso? As crianças, 10 anos. Capaz. Uma paciente chegou pra mim e falou assim, eu gosto muito de vir aqui, você me escuta. Sem julgamento. Porque o pai e a mãe, nessa vida, já estão julgando. E às vezes não tem nem vezes paciência, né? pra escutar a criança, tá naquela né? correria ali, tipo, não quero te ouvir. E o pai tem que se envolver também com as atividades de prazer da criança. Então, se seu filho joga de futebol, gosta do futebol, vamos lá com a criança jogar, vamos conhecer com quem ela joga, vamos assistir esse jogo. Se a criança gosta de música, vamos incentivar. Cada um de nós tem um hobby. Você tem um hobby? Tenho. O que você gosta de fazer? Puta, eu gosto de esportes. Então, isso não é bom? O que for esporte, eu tô dentro. Ótimo. E minha filha acompanha. Isso Ela é bom. adora. Isso Ela é adora. bom. Eu tenho um hobby, mulher eu também. gosto de ler. Gosto de ver filme. Acompanho minhas filhas nas leituras. A gente troca livro. Então você lê, depois a gente vai conversar sobre isso. O pai precisa se envolver na relação com a criança. E outra coisa, a criança precisa canalizar energia. Então, criança precisa fazer esporte. É ali que ela, nesse meio que ela vai estar O envolvido. esporte ensina muito, né? Com certeza. Limite, regra, tolerância à Hierarquia. frustração, convívio em sociedade. Então, o esporte, ele vai contribuir muito para o desenvolvimento dessa criança. Então, você veja que os fatores de proteção são inúmeros em relação a criança buscar como alternativa a morte.
Ela tem fatores de proteção e nós temos que cada vez mais falar a respeito desses fatores de proteção para a criança. Nós temos que cada vez mais ouvir, desenvolver consciência emocional, consciência comportamental na criança. Criança é um ser que está em desenvolvimento. Ela tem muito para aprender, mas ela não consegue sozinha. Depende dos pais, da sociedade. E hoje nós falarmos desse tema, acredito assim que venha contribuir na vida de muitas pessoas. Precisamos despertar para olhar as nossas crianças. Como é que tá, trazendo um pouco para o nosso cenário aqui de Guarapuava, a questão do suicídio infantil? Como é que tá essa questão? A gente tem um número expressivo, não tem? A gente tá tendo uma atitude de prevenção? Como que é? Prevenção. Eu acho que tudo a gente tem que cada vez mais trazer a prevenção em relação à situação, né? Não tenho dados sobre isso. Como eu te falei, assim, é uma situação muito delicada, porque muitas vezes a criança pode se colocar numa situação de risco que leva à morte e pode ser vista de tal forma que foi um acidente. Você entende? Então, assim, eu não tenho essa informação nesse momento. Mas a nossa fala, a nossa conversa hoje é para despertar. Despertar cada vez mais a sociedade para pensar em tudo isso e entender que a criança também pode compreender que diante da pressão, diante das dores da alma, eu coloco dores da alma cada vez mais, porque a criança tem alma, ela tem emoção, ela pode entender que a única alternativa para cessar aquela dor seja pensar na morte. Eu vou tomar um gole. Eu recomendo que todos os pais façam terapia. Não, se liga, galera. Porque aí fica muito mais fácil. Isso da escola também, os professores perceberem, avisarem aos pais, Sim. ou ter campanha sempre, não só em setembro, mas sempre, né? Nas escolas. Claro, entender que isso não é besteira. É um assunto muito sério. Exatamente. Se liga, galera. Não é frescura, atenção. não. Não, zero frescura. Zero. E além de tudo, né, como iniciamos falando, se precisar de ajuda, não hesite em buscar. Se você percebe que o teu filho está demonstrando alguns comportamentos que saem do padrão que ele apresenta, busque ajuda. Busque ajuda, vai conhecer um pouco a respeito do desenvolvimento da criança, vai para a escola, vai saber como é que está o filho na escola, nas relações, os pais trabalham, vai conhecer um pouco, senta com o teu filho 1 minuto, conversa com ele. Porque tudo que a gente percebe antes... Uma pessoa, beleza, a gente tá falando com... Ainda bem, a gente tem uma pegada forte aqui, tem bastante audiência. Então, e a gente tem todas as classes. A ajuda, necessariamente, ela simboliza um custo para os pais ou não? Não necessariamente, porque a gente tem a psicoterapia hoje na rede pública. O pai que tá lá, tá com a condição financeira limitada, mas ele tá, depois dessa nossa conversa, ele tá começando a entender que ele tem um problema dentro de casa. Aonde que ele pode procurar ajuda? Como é que esse cara, como é que esse pai, essa mãe, esse cuidador pode procurar ajuda para cuidar ou para tentar amenizar qualquer problema dentro de casa? Então vamos pensar assim, a porta de entrada muitas vezes é por meio do pediatra. Então levar para o pediatra e trazer os comportamentos que estão sendo apresentados por essa criança. Que pode ser no posto mesmo. E no posto mesmo. E daí faz um encaminhamento para a psicoterapia. Tem que crescer cada vez mais o acolhimento, colocaria o acolhimento, o atendimento para a criança, tem. Então assim, a gente sabe que segundo a lei, né, até mesmo o Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que a criança ela precisa da proteção integral. E o que a gente entende por proteção integral? Isso está lá no Estatuto da Criança, na Lei 8.069, no artigo 3 e 4, que ele fala que a proteção integral da criança é o desenvolvimento da criança nas condições cognitiva, afetiva, física, social, moral, espiritual, cultural, em condições de liberdade e dignidade. Está na lei, a lei fala que a criança é prioridade. Então, assim, ainda precisa despertar a sociedade para criar meios, alternativas para o atendimento da criança. Por quê? É a criança de hoje que é a sociedade da amanhã. Se nós olharmos para as crianças, nós atendermos as necessidades das crianças, a sociedade vai se transformar. Claro, claro. Então, assim, precisa semente, né? cada vez mais de mais acolhimento.
do atendimento inter e multidisciplinar. Não só da psicologia, como das outras áreas também. Nós trabalhamos em rede. E o trabalho em rede só vai funcionar se tiver as outras áreas envolvidas no mesmo objetivo. Fica a dica, né? Então, Isso aí. se você tá ouvindo, tá anotando alguma coisa dos seus filhos, filhas, enfim, dentro de casa, vai ao posto, consulta um pediatra, troca uma ideia com ele vai te canalizar para o melhor ajuda. possível. Procura ajuda. Mas procure. Isso. E saber reconhecer os riscos é o primeiro passo. Uhum. Então foi isso que a gente falou aqui. Identificar os riscos. E o que é que eu vou fazer diante disso? Uhum. Uma ação transformadora. Então eu vou mudar. Em conjunto. Em conjunto. E o pai também hoje, cabe aos pais cada vez mais pensar na relação que estou desenvolvendo dentro de casa. Qual é o tempo de qualidade que eu estou tendo com o meu filho? Em que momento meu filho tem canalizado energia? Em que momento meu filho tem prazer em fazer algumas atividades? Então cabe ao pai repensar os seus comportamentos e sempre é tempo de reconstruir. O adulto é inacabado. A gente sempre é um ser que vai vir a ser algo melhor. Sempre nesse ciclo. Sempre nesse ciclo. Nós somos inacabados. Sempre Metamorfose ambulante. É isso mesmo. E cada vez mais nós precisamos. Dentro disso que você falou também, é importante, o pai, no fator de proteção, ele sempre está levando a criança ao pediatra. Porque o que a gente tem visto cada vez mais no consultório? As crianças com a baixa da vitamina D. Porque as crianças não estão brincando, as crianças estão dentro de casa jogando. Cadê o sol que precisa? E isso vai gerar na criança a imunidade baixa. Claro. E um outro fator também que eu desperto aqui os pais é que muitas vezes a criança chega para mim no consultório com queixas da escola, com a falta de concentração. E muitas vezes a criança já é rotulada com déficit de atenção. E nem sempre é isso. A irritabilidade, sonolência, cansaço. Eu tenho pedido o hemograma, pedido alguns exames, e a gente tem visto nas crianças cada vez mais alteração da tireoide. Tireoide, desequilíbrio hormonal, tudo. Então, assim, não só dentro da depressão tem alguns sintomas, mas também tem outras causas que podem causar o desequilíbrio do organismo da criança. Então, assim, ela vai apresentar alguns outros comportamentos. Ali, o desequilíbrio da tireoide está voltado diretamente às questões hormonais dessa criança. Então, essa criança vai ficar muito mais cansada, sonolenta, irritada. E daí se misturam os sinais dela. Será que seria uma depressão? Será que seria uma hiperatividade? E quando você vai ver, é uma coisa completamente diferente. E não dá sinais. Então, assim, na criança, a gente tem que ficar muito esperto para todo e qualquer comportamento. Porque não tem sinais específicos para uma coisa ou para outra. Você tem que ir captando. Sim. Fez uma coisa aqui, outra ali, aí você vai somando. Não é fácil ser pai. Isso. Não é fácil ser mãe. Não é fácil cuidar de uma criança, né? Fazer por fazer, não vejo o menor sentido. Agora, fazer para cuidar, quem fez, vamos lá, vamos cuidar. Tem que ter responsabilidade, né? Lógico. Bom, gente, eu vou agradecer aqui os nossos parceiros, porque o nosso tempo já tá indo. Aí eu volto aqui para encerrar. Quero agradecer aqui a DR Embalagens, tem embalagens para o seu produto, caixas personalizadas de qualidade, que começa na escolha da matéria-prima. Papéis virgens com gramaturas altas para garantir que o alimento chegue quentinho, intacto aí na sua casa. Então faça o teste, conheça os nossos produtos, as nossas embalagens, ligue ou chama no WhatsApp 3035 7088. Quero agradecer também o Grupo Superpão. Compre Mais, já sabe, para economizar de verdade tem que ser no Compre Mais, a cesta básica mais barata de Guarapuava e toda a região. Precisou? Corre pro Compre Mais e você pode cadastrar o seu WhatsApp para você receber ofertas em primeira mão. Anota aí um número que eu vou passar para você. 98818-5907 e envia a palavra oferta. Aí pronto, você já vai receber todas as ofertas direto aí no seu celular. Nas farmácias Trajano você encontra tudo que é de melhor em medicamentos, perfumaria, autocuidado, higiene pessoal, conveniência. São 84 anos de história de cuidado, 15 lojas aqui em Guarapuava para te atender na maior comodidade e segurança. Quem passa na Trajano, passa bem. E na hora de abastecer o seu carro, já sabe, vá direto para a rede de postos Box, atendimento diferenciado com 6 postos bandeirados Ipiranga e BR para melhor te atender. E a conveniência agora está lá no iFood, você pode chamar também pelo iFood. Rede de postos Box há mais de 30 anos dedicados a você. E setembro
é o mês do Setembro Amarelo. Falamos aqui com a Patrícia Nunes, psicóloga, especialista em análise de comportamento, e falamos aqui da depressão na infância. Muito importante aí os pais estarem atentos aos filhos, ter uma qualidade aí de tempo também melhor, porque tá na correria, pandemia, mais de um trabalho, e acaba tudo virando aquela bola de neve. Então é importante, né, Patrícia, ter essa atenção, esse cuidado com as crianças. Cada vez mais esse olhar, né? Esse olhar para as crianças e compreender que a criança também sofre. Exatamente. E se você pensa, eu não tenho condições de pagar uma terapia, uma psicóloga, no SUS tem, meu amigo. A gente paga imposto, então tá aí disponível para mim e para você, para todo mundo. Patrícia, obrigado. Quem quiser te procurar na rede social, quem quiser saber mais informação sobre você, sobre o teu trabalho, como faz? Então, assim, é Patrícia Borazo, Instagram, no Facebook Patrícia Borazo, e eu atendo na Essência Psicologia. Então, assim, abordagem na análise do comportamento, psicoterapia infantil. Só as crianças. Show. Maravilha. Maravilha. Rica Guimarães, obrigado. Valeu, querido. Fique com Deus, obrigado. Estamos juntos. Na próxima quarta-feira tem mais, sempre às 12 horas e sempre aqui na 92 FM. A seguir tem a Tarde é Show. Eu te faço companhia até às 5 da tarde com o seu programa da tarde. Continua aqui na Rádio Mais Eclética. Procura no YouTube Podcast 92 para você assistir esse nosso bate-papo de hoje com a Patrícia e também repassar para as pessoas. Compartilha, muito importante. O tema é importante, hein, galera? Muito importante. Vamos que vamos. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigado pela grande audiência. Nossa.